Senhor. Louvado seja o santo nome de Jesus. Louva a Deus com as suas palmas e com os seus lábios também. Olha para cima, se onde está o trono de Deus, e diga graças a Deus. Um coração grato, o Senhor Jesus não desprezará. Graças a Deus. Boa noite na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos que estão no Santo Templo e aos que estão participando desse culto através do seu equipamento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero mandar um carinho todo distinto para Karine e mandar um carinho para Lila, para Chloe, para Claire. Um abraço para Evânia, para Michele, minha cunhada, e para Dona Eliane, minha sogra. Estão reunidos ali aos pés da palavra de Deus, prontas para abrir a santa palavra como nós aqui, e outros tantos devem estar também ligados pelos seus aparelhos, pelos seus equipamentos e pela nossa fé, hein, Karine? Pela nossa fé, não há mais poder aqui do que aí. O nosso Deus desconhece distâncias, o nosso Deus desconhece limites, o nosso Deus é Deus presente. A sua glória enche toda a terra. Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. E pelo poder da palavra pregada, então a unção se manifesta em nosso favor. E vai manifestar em seu favor, de acordo com a sua necessidade. Vos convido a abrir a santa palavra em Lucas, o texto selecionado para esta noite, Lucas capítulo 5, o Senhor Jesus retorna a Cafarnaum, aonde a esta altura do seu ministério ele estava morando, se tornou, deixa eu falar assim, hóspede permanente na casa de Pedro, um dos seus discípulos, um dos mais próximos, e após uma incursão missionária do outro lado do Mar da Galileia, o Senhor Jesus retornando, volta a Cafarnaum, e ali naquela casa onde ele se encontrava nesse momento, aí já não dá para dizer que era a casa do Pedro. A casa do Pedro é onde Jesus estava fixado em Cafarnaum. Mas neste culto que o texto vai nos apresentar, a Bíblia Sagrada não chega a este detalhe, em quem era o dono desta residência, mas era um culto especial, um culto de ensino, um culto de estudos bíblicos, e estava muito concorrido. A casa estava cheia, é um dos detalhes do episódio. Diz assim, portanto, Lucas capítulo 5, versículo 17 em diante, eu vos convido a leitura até o 26. Diz assim a santa palavra: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, ele estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e também mestres da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e também de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram no leito por entre as paredes para o meio,
bem diante de Jesus. Poxa, que tarefa, hein? Que desafio, hein? Verso 20: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Ora, os escribas e os fariseus arrazoavam entre si, dizendo: quem é este que fala uma blasfêmia destas? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que estáis assim questionando tanto em vossos corações? Como seria mais fácil dizer a este enfermo: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e anda? Mas, para que todos possam saber que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, é que eu disse a ele desta forma. Mas agora eu ordeno: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente o paralítico se levantou diante de todos e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Os que ali estavam ficaram atônitos, mas também davam glória a Deus, e possuídos de temor, confessaram: hoje vimos um milagre. Diga assim: graças a Deus. Olha, eu quero começar dizendo que quando você busca uma reunião em torno da presença de Jesus, você encontra milagres. Eu quero começar dizendo que é óbvio, você já sabe, mas não custa falar, eu estou num púlpito e não num palco. Eu estou no altar de uma igreja e não na plataforma de uma universidade. Então aqui não espere que eu vou falar coisas que a mente humana vai aceitar com facilidade, porque na nossa religião nós não vivemos de acordo com os princípios da ciência, nós vivemos de acordo com a necessidade que é suprida pela fé. É a fé que supre as nossas necessidades. Nós vivemos buscando por um milagre. Quando nós não precisamos de um milagre, pode ter certeza, na nossa religião nós não costumamos orar. Quando nós não precisamos de um milagre, a educação que recebemos desde a escola dominical nos leva a fazer por nós mesmos. Nós andamos com as nossas pernas, nós trabalhamos e vivemos do fruto do trabalho das nossas mãos. Mas quando o problema é maior do que a gente, quando a encrenca está sem uma solução, então nós deixamos toda a nossa capacidade de lado, deixamos todo o nosso preparo de lado, e é aí que nós nos apegamos à oração, buscando um milagre, e vez por outra recebemos. Nós somos um povo que acredita no poder de Deus e acredita no milagre. O problema é que às vezes, e isso eu queria te levar a pensar, às vezes mesmo crendo, às vezes mesmo convictos de que o Senhor Jesus pode fazer, nos falta o acesso. O acesso ao milagre é tão importante quanto a necessidade do milagre suprido. Receber o milagre, na verdade, exige ter acesso. Eu me lembro, lendo essa história, com tantos desafios enfrentados e, diga-se, superados, eu me lembro de um outro enfermo,
que conseguiu chegar ao lugar do culto, provavelmente também levado por alguém, porque era paralítico, mas alguém que sentiu que deixá-lo ali no culto já era suficiente, como quem dizia, já fiz a minha parte, agora se vira para lá. E naquele dia, daquele culto especial, diz a história que um anjo descia do céu, agitava as águas do tanque de Betesda, e o primeiro que entrasse ali naquele tanque, bem dentro dos muros de Jerusalém, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E o Senhor Jesus, interpelando esse paralítico, há 38 anos enfermado, o Senhor Jesus diz a ele: mas você quer mesmo ficar curado? E ele responde: mas é claro que eu quero, Senhor, e eu creio, e olha eu aqui, mas quando eu vou, entra outro antes de mim, porque eu não tenho ninguém que me ajude. Fica claro na história que a fé por si só, apesar de poder muito em muitas situações, ela por si só não é suficiente em todas as situações. Às vezes, aquele que crê mesmo com todo o seu coração, precisa da ajuda de um amigo. Às vezes, o amigo, se não se apresenta, a fé perde o seu valor e o milagre da sua fé pungente, servindo a Deus com afinco, de repente sente alguma coisa que não vai bem e inesperadamente, sem aviso prévio, morre. Deixa a esposa com 2 filhos e uma dívida impagável. Ela recorre ao profeta e o profeta lhe orienta: vai para casa, peça vasilhas emprestadas, não peça poucas, peça muitas, e Deus vai fazer um milagre. Novamente eu encontro a figura do amigo. Como é importante amigos na vida, hein, pastor Davi, pastor Carlos, como é importante amigos na vida. E aquela senhora então, batendo na porta de suas vizinhas, encontra dentro daquela casa amigas e lhe arranja panelas, e não poucas, lhe arranjam muitas. Fica claro que ela tinha muitas amigas, e pelas amizades que tinha, o cenário favoreceu a manifestação do milagre. Nessa história que li nesta noite, não é diferente. Este homem, eu dou graças a Deus pelo contexto, não tinha um amigo só, tinha 4. E 4 amigos decididos, 4 amigos crentes, 4 amigos que acreditavam de todo o coração que Jesus Cristo opera milagres, acreditavam de todo o coração que Jesus Cristo tem poder na terra, acreditavam de todo o coração que Jesus Cristo pode perdoar pecados, que Jesus Cristo pode renovar a esperança, que Jesus Cristo pode mudar a realidade, que Jesus Cristo pode consertar todas as coisas. Eu fico imaginando que situação delicada este se encontrava. Não vejo muita diferença com alguns de nós, exatamente nesses dias de pandemia desenfreada. Quantos de nós, não por causa de uma paralisia, não por causa de um derrame, não por causa de ter passado mal de forma inesperada, mas por causa das circunstâncias de saúde pública, quantos de nós também não acabamos paralisados em cima de um sofá, dentro de uma casa? Tudo indica que este não podia ficar assim. Tudo indica que ele era o provedor da família. Tudo indica que seus parentes dependiam muito dele. E como não está sendo também hoje? Quantas famílias não estão passando dificuldades
porque o provedor principal não pode mais trabalhar. Quantas famílias não estão se desestruturando, porque o provedor principal está meio que paralisado por circunstâncias sanitárias. O tempo é desafiador, o momento é diferente, estranho, muito estranho. Alguns dependem do dia a dia para levar o seu pão e colocar sobre a mesa. Outros dependiam do emprego, cuja empresa já fechou. Outros dependiam daquele local de trabalho, onde a maioria foi dispensada e o quadro teve de ser reduzido. A verdade é que estão paralisados também, e assim não dá para continuar. E o que é que eu faço se eu me encontro nessa situação? É aí que entra a figura do amigo. Imagina comigo a dificuldade que estes amigos tiveram para levar o necessitado ao encontro da solução. Primeiro, qual parente que em sã consciência deixa 4 amigos entrar em casa e levar o enfermo rua fora em cima da própria cama? Imagina na minha casa, se eu estivesse nesse estado, acho que a minha mãe não deixaria nunca aquela cama sair de casa comigo em cima. Mas não tinha outro jeito, as dores deviam estar terríveis, eles não podiam me carregar no colo, qualquer um que me encostasse piorava a situação. Houve aqui um momento em que a fé teve de falar mais alto que a própria razão. E eu quero dizer nessa noite, há solução para o seu problema, há solução para a sua paralisia, há solução para a sua dificuldade, mas você vai precisar colocar a sua fé em ação. Diz a Bíblia Sagrada, sem fé é impossível agradar a Deus. Há um momento em que a fé tem que falar mais alto. Há um momento em que a sua crença tem que determinar o poder da decisão que você precisa tomar. E estes 4 amigos, imagino que cena difícil. Imagino os comentários pelas calçadas, imagina os comentários atravessando cada rua, imagina os comentários avançando cada metro em direção àquela casa onde havia o grande culto. 4 homens carregando um leito pela rua, carregando uma cama com um moribundo em cima. Que desfile desconexo, que desfile desafiador, que exposição triste. Às vezes, a exposição triste da sua situação significa o caminho para o milagre, o caminho para a vitória. Às vezes um momento constrangedor, às vezes um momento até de humilhação, mas ali é o caminho onde tudo vai mudar de uma vez por todas. E eles chegaram. Mas quando chegaram, aí, no meu ponto de vista, você põe amor nas minhas palavras, é a parte mais difícil da pregação que imaginei pregar nessa noite, mas que delicadeza, que situação delicada, que situação complicada. Chegam à igreja, deixa eu falar assim, chegam à igreja, e a igreja está cheia, e onde fica o meu constrangimento? Ninguém facilita a entrada deles. Eu quero te prevenir, vir à igreja não é tão fácil quanto parece. Chegar ao altar não é tão simples quanto parece. Existem barreiras, existem dificuldades, existem situações a serem superadas até diante dos outros. Esse mesmo grupo que ali estava, deixa eu falar,
esse mesmo grupo que ali estava, que me assusta muito, e eu espero que por aqui não tenha nenhum deles, mas esse grupo que me causa um certo terror interno, esse grupo que toca tanto negativamente no meu coração, que não conseguiram dar licença, não conseguiram abrir um espaço, não deixaram o necessitado chegar ao altar onde Jesus se encontrava, aonde Jesus está, ali se torna o altar da bênção. Mas eles não deram licença, não facilitaram, não deixaram entrar. Quando Jesus dá o comando, levanta, anda, toma o teu leito, diz a Bíblia Sagrada, e o homem foi para a sua casa. Para sair pode, para sair tem jeito, para sair fica fácil, mas para entrar é um desafio. Presta atenção, às vezes você não está chegando ao seu milagre porque tem alguém te dificultando. Às vezes você não está chegando ao seu milagre porque tem alguém impedindo o seu andar. Então você precisa superar, você tem que aprender a dar volta, você tem que aprender a resistir, você precisa chegar no altar. Estas pessoas que não facilitaram, que dificultaram, foram as mesmas que tornaram simples a saída. Então eu preciso também te alertar, cuidado. Às vezes você sai da igreja não porque o seu próprio coração está pedindo. Às vezes você sai da congregação não porque tem algum desconforto ali. Às vezes você sai porque as pessoas facilitaram a sua saída. Abre seus olhos, presta atenção que voz você tem ouvido. Toma cuidado na direção. Às vezes não é hora de sair nada. Às vezes a sua saída foi facilitada por uma astúcia de um coração ruim. Me leva a pensar, por que essas pessoas agiram assim? Por que dificultar a chegada, mas facilitar a saída? Quem sabe o que estão falando com você? Quem sabe o que você tem passado? Mas os 4 amigos, deixa eu voltar a um versículo, os 4 amigos não se deram por impedidos. Se tem uma coisa que fica claro para mim, estes amigos desconheciam dificuldades. Eles deram um jeito, não sei como que esses caras fizeram isso, mas esses amigos são amigos para valer. Eles deram um jeito, subiram com a cama e o doente em cima dela, para cima do telhado. Destelharam a casa dos outros. E ali encontrando o cômodo, aonde Jesus fizera dele o seu altar, desceram o leito de alto a baixo. Imagina, aqui esse santo templo tem laje. Fica claro que essa casa não tem laje. O que me dá a oportunidade de dizer, se a sua casa é uma casa mais simples, fica claro também na história, é lugar de milagre. Se a sua casa não tem laje, diante de Deus não tem constrangimento. O milagre pode acontecer. E essa casa sem laje, agora destelhada, de repente a cena mais inusitada de todas. Uma cama descendo do alto a baixo. Jesus, como a maioria daqueles ali, se assustaram. Mas diz a santa palavra, Jesus não se escandalizou. Jesus não achou a pior coisa do mundo. Jesus não achou extremamente estranho. Diz a santa palavra, Jesus gostou da fé que eles demonstraram. Às vezes, o que parece repreensível aos olhos de um, às vezes o que parece condenável aos olhos do outro, às vezes o que parece sem pé nem cabeça aos olhos do outro, é exatamente a demonstração do valor da tua fé, e Jesus gosta disso. E o Senhor Jesus, então, naquela circunstância tão inusitada, ele acaba tomando uma posição igualmente inusitada. E o Senhor Jesus, ele mesmo ensina que podia ter dito ao paralítico, podia ter dito ao enfermo, a tua enfermidade está quebrada, receba saúde. Podia ter dito, levanta-te do teu leito e anda.
mas diante das circunstâncias tão diferentes, o Senhor Jesus resolve também dar um comando diferente. E ele diz pela primeiríssima vez na história dos evangelhos: os teus pecados estão perdoados. É a segunda parte que mais me choca na história. A primeira é aquela das pessoas que estão no culto dificultar a entrada dos necessitados e facilitar a saída da igreja. A segunda é essa, porque aqui me aparecem religiosos, aqui me aparecem pessoas ligadas ao estudo da Bíblia Sagrada, e pessoas que, apesar de todo mundo pensar que já deviam saber, na verdade desconheciam. Jesus Cristo é o único que pode perdoar pecados. Às vezes você frequenta uma igreja, às vezes você está buscando um lugar de culto, mas às vezes você está batendo no endereço errado, porque ali não estão te ensinando que só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Estes estavam enganados, eles não sabiam. Talvez se apegavam a um outro que se dizia passar por Deus. Aqui no nosso querido Brasil, nós temos opções assim com fartura, mas a palavra nos ensina. É a Bíblia Sagrada que nos garante. Não vem da cabeça de nenhum de nós, vem dos escritos bíblicos. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se tem um que pode perdoar pecado e te religar ao trono da graça do Pai, é Jesus Cristo de Nazaré. Nesta oportunidade, você pode entregar o seu coração a Jesus. Nessa oportunidade, você pode reafirmar os seus votos com Cristo. E nessa oportunidade também, você pode pensar no seu círculo social e começar a derrubar barreiras, porque um amigo na vida pode te levar ao encontro do milagre. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é a Tua palavra que não volta vazia que foi pregada. Autoriza o mover do Espírito Santo. Pelos que estão ouvindo agora, neste momento, independente da hora ou do dia, por eles nós intercedemos. Toca no coração deles, abre o entendimento, esclarece a mensagem. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba sobre ti, receba sobre a tua vida, receba sobre a tua casa a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E ao som desse louvor, eu ainda gostaria de te convidar, porque domingo que vem nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor.